Hoje no Paraná Business falamos sobre o mercado das imobiliárias. Vamos conhecer a primeira imobiliária a criar no Brasil o sistema de franquias, que foi aqui em Curitiba. A Apolar existe já há 44 anos. Conversa conosco o diretor da Apolar, Jean-Michel Galiano. Jean, vamos relembrar, havia uma crise em 1983, você já tinha um longo tempo, teu pai havia começado a imobiliária, já tinha um longo tempo de trabalho. Naquela grande crise, vocês viram na franquia uma saída para a sobrevivência no mercado. Como é que foi? E mais do que sobrevivência no mercado, foi garantir os empregos dos colaboradores que eram fiéis naquela época. Porque antes da crise, antes do BNH, porque foi bem no momento que o BNH teve toda aquela situação de financiamento, isso prova a importância do crédito imobiliário, né? Quando ocorreu essa situação, as imobiliárias tinham aquela estrutura, o diretor, o coordenador de equipe, gerentes, enfim, aquela estrutura que fazia com que a quantidade, o IVV que acontecia, a quantidade de negócios, era obrigado para ter essa estrutura. A partir do momento que teve a crise, a velocidade de venda caiu muito. E a maioria das imobiliárias passou a ser o quê? O dono da imobiliária, com o seu 2, 3 corretores no máximo, a esposa trabalhando no administrativo, para poder se manter, porque realmente a quantidade de vendas era muito pequena. E nesse momento, dentro da nossa estrutura que nós tínhamos, e aí quando meu irmão e eu assumimos a empresa, começamos a trabalhar no negócio, a entrar na frente, nós propusemos isso ao nosso pai, que seria uma alternativa de fazer com que a empresa não diminuísse o seu volume de venda dentro da sociedade, porque na época já era importante, a Apolar já tinha uma cultura muito forte, que nós não vendemos imóvel, nós vendemos segurança na negociação imobiliária, e com isso os nossos colaboradores estavam muito bem treinados. Então foi aí que nós partimos de que modelo nós poderíamos fazer sociedade, nós teríamos que ter lá 7, 8, 10 sociedades, era uma coisa inviável de controle. E para isso então surgiu a proposição de nós fazermos a franquia imobiliária. Na época, o Boticário estava em grande desenvolvimento, ele estava bastante em voga, fomos atrás da Associação Brasileira de Franquia, nos orientou e aí criamos o nosso processo que até hoje perdura, né? Naquele momento, então, salvou a oportunidade de trabalho para os colaboradores, salvou a própria imobiliária e na sequência acabou dando retorno, então. Sim, hoje nós estamos com 85 unidades, né? Ele ainda não é um negócio volumoso como franquia, porque quando você vê algumas franquias com 5.000, 3.000 unidades, né, você percebe que 80 não é ainda um negócio de porte. Mas com certeza no mercado imobiliário ele representa muito. Você tem hoje na cidade de Curitiba 45 unidades, é até difícil um pouquinho de acreditar, porque como é que conseguimos, né, manter essa harmonia num grupo sem ter canibalismo? E a resposta é muito simples, né? Ele está efetivamente no conceito nosso de franquia, que nós não vendemos franquia, nós vendemos imóveis através de franquias. Então, nossos franqueados, eles são verdadeiros parceiros. Eles têm aquele conceito e o treinamento em cima de trabalhar em rede, trabalhar em cooperação com os seus parceiros. O que é que ganha o franqueado ao aderir a esse modelo e o que é que ganha a Apolar tendo os franqueados? Veja, a Apolar como um todo, né, ela fortaleceu a marca. Com isso, o nosso franqueado hoje tira resultado disso também. Quando você vê que nós hoje já estamos, né, em Cascavel, fechamos uma franquia em Cascavel, Maringá, Londrina, Ponta Grossa. Hoje, por exemplo, o Litoral, né, tem feito muitas vendas desses colaboradores, desses franqueados, né, que todos eles são colaboradores, esses franqueados no interior. Então, a rede proporciona uma velocidade de venda muito maior do que se tivesse apenas uma imobiliária. A colaboração, então, entre a rede, as oportunidades que aparecem em diferentes regiões, isso é integrado? É tão grande o grau de confiança, né? Porque nós, como eu falei, nós não vendemos franquias, não é o nosso negócio Nosso negócio principal é vender imóvel. Então, o nosso franqueado ele é escolhido a dedo, tem muito o caráter dele, não o tamanho do bolso que ele tem. E esse caráter ele tem que estar galgado na confiança, em acreditar num projeto, né? Onde, vamos dizer assim, nós teríamos uma cooperação ativa e não uma subordinação passiva. Com isso, nós temos hoje índice, por exemplo, de parceria de quase 40%. E aí há um retorno para a Apolar como criadora da ideia, como royalties pelo franqueado? Parte daquilo que ele recebe? A nossa franquia é de terceira geração. Nós temos o know-how, nós damos o controle e o acompanhamento. Nós damos um serviço realmente completo, porque como nós temos, o nosso produto é prestação de serviço, nós não temos uma indústria de algum produto para repassar, então nós fomos obrigados, né, para fazer algo bem feito, fazemos um processo de terceira geração. E com isso, nós recebemos um valor, que são os royalties, para podermos administrar essa rede, que no caso não é a Apolar, porque a Apolar hoje ela não existe como empresa, né? Ele é um nome que a RIA, Rede de Imobiliárias Apolar, administra.
Curitiba hoje, para vocês, o que é mais importante? Aluguel, venda ou se equipara? Veja, em Curitiba, na grande Curitiba, né, vamos colocar, porque nós hoje a Polar está em todas as cidades da região metropolitana, em todas, não tem uma que nós não estejamos. O grande processo é metade vendas e metade locação. Para fora de Curitiba, nós agora estamos começando a vender franquias de locação. Até agora nós estamos só com o processo de franquia de vendas. Então, para fora da grande Curitiba, vendas com certeza é o maior volume. Dentro da grande Curitiba, meio a meio, locação e vendas. Hoje, o que é que fideliza, o que é que garante o cliente da imobiliária? Como é que é esse trabalho? Porque há uma disputa muito forte, muita gente nesse setor e tem que ter diferencial. Com esse tempo de 44 anos, o que é que vocês descobriram e mantêm hoje nesse serviço? É uma aposta que o meu pai fez, né, há 40 anos atrás, quando o mercado imobiliário ele tinha aquele foco, né, do corretor de imóveis, aquele que comprava e vendia imóvel. Né? Então ele comprava de A para vender para B. Ele não era um prestador de serviço. E meu pai, na época, ele apostou na prestação de serviço. Se é porque não tinha capital, não interessa a razão, mas ele fez a opção por prestação de serviço. E com isso, para poder ser bem feito, ele deixou muito claro que ele quer ser fiel ao dono do imóvel, o dono do imóvel fiel a ele. Então ele sempre trabalhou com um contrato de prestação de serviço. Onde é que chega isso, Vili? Chega que o nosso produto é segurança. Quando vem um comprador na nossa empresa, em qualquer uma das nossas lojas, ele sabe que aquele valor que está sendo ofertado, existe um contrato do dono do imóvel oferecendo por aquele valor. Ele não vai fazer nenhum tipo de leilão. Né? O imóvel está com A, B, C e D imobiliárias. Não, ele vem para a Polar, ele sabe que chega lá, a carteira são dos imóveis. E o proprietário? O proprietário sabe que não vai ter 15 pessoas entrando no seu imóvel, invadindo sua privacidade, correndo risco até de segurança hoje, né, Vili? Então, com isso, o nosso produto é segurança na negociação imobiliária. Nós não vendemos imóveis, não, Vili. Nós vendemos segurança numa negociação imobiliária. Nossos corretores são altamente treinados em termos jurídicos, são treinados em termos de construção civil, eles são realmente um consultor. O preço em Curitiba está realmente inflado hoje? Desde 2005 há uma alta constante, uma alta surpreendente. Vili, dizer que não houve um aumento significativo é lógico, está aí os números para mostrarem. Mas que ele está inflacionado, não. Por quê? Nós, antes de 95, nós não tínhamos mais construtoras no Paraná, em Curitiba principalmente. Eles foram para outro mercado, porque o valor de mercado que tinha em Curitiba não fechava a conta. Era inviável o incorporador fazer um investimento que tem um ciclo de 2 anos, 3 anos e receber o valor de venda que o mercado absorvia. Hoje eu digo, Curitiba está dentro de uma estabilidade. Hoje o mercado como um todo está estável. Essa especulação não vai baixar o preço? Não vai baixar, Vili. Vai ter sim oportunidades. Né? O mercado vai proporcionar alguma porque muitos compradores não foram bem orientados na aquisição dos seus imóveis. Então, de repente, no prédio, no chão, compraram 3, 4 unidades. Agora ele tem que vender essas 3, 4 unidades. O mercado estabilizou, o tsunami passou, aquele consumo desenfreado passou. E aí como é que ele vai fazer para, vamos falar a expressão certa do mercado, desovar essas 3 unidades ou 4 unidades? Ele vai ter que fazer oportunidades. Mas isso são oportunidades, não significa em nada que o preço vai cair, ou que o mercado está com bolha, estourou. Não, isso nada. É apenas uma questão de o mercado hoje está comprador ou vendedor. Hoje ele está comprador. Essa corrida toda pela construção surpreendente que nós temos principalmente nos bairros principais de Curitiba. Há sustentação? Se fala muitas vezes do risco de bolha. Há esse risco, isso é sustentável, continua sendo vendido e as pessoas continuam pagando nessa proporção que se constrói. Vili, a bolha é algo muito mais sério do que simplesmente uma questão de mercado, comprador ou mercado vendedor. Hoje nós temos inclusive, sim, né, uma conscientização de muitos incorporadores que descobrimos. Vili, é mais ou menos assim o que aconteceu. Nós tivemos durante 20 anos uma represa formada pela falta de crédito imobiliário. Aquilo criou um volume de água que ninguém mais sabia qual era o tamanho efetivo do consumo. Isso eu posso falar do Brasil. O que é o tamanho do rio de consumo de um país que nem o nosso? Ninguém mais sabia. O lago cresceu tanto, né, a demanda, porque a população continuou crescendo, que invadiu todos os rios, ninguém sabia. Num certo momento, rompeu-se essa barreira. O financiamento apareceu, a represa abriu.
veio o tsunami. Toda aquela água veio e também sem saber qual era o tamanho do rio, porque aquilo era uma onda, ele veio varrendo todas as margens. Hoje nós já temos consciência de qual é o tamanho de consumo. Por exemplo, em termos de número de unidades, isso é uma pesquisa feita de apartamentos. Antes desse grande movimento, nós desovávamos em torno de 1.500 unidades ano no mercado de apartamentos. Isso serve para todos os imóveis. Pulamos para 15 mil. 10 vezes mais? 10 vezes mais. O tsunami foi grande. E hoje nós sabemos que o giro, né, o mercado imobiliário hoje gira em torno de 7, 8 mil unidades ano. Esse é o nosso tamanho do consumo. Então, não vai diminuir? Não vai. Lógico, o que está acontecendo? Alguns incorporadores que investiram em terrenos na época, compraram para fazer ou até fizeram parceria, alguns hoje, sabendo efetivamente do tamanho do nosso mercado, estão devolvendo os terrenos. Mas isso não significa que pararam a construção, porque continua construindo aqueles que construíram, aqueles que têm projetos aprovados vão tocar seus projetos de uma forma normal, numa estabilidade. Nós já voltamos, estamos conversando hoje aqui no Paraná Business com o diretor da Apolar, Jean-Michel Galiano. Já voltamos. Hoje estamos falando sobre o mercado das imobiliárias. Nosso convidado é o Jean-Michel Galiano, diretor da Apolar, que hoje tem 83 unidades no Paraná e Santa Catarina, criou o sistema de franquias para o setor imobiliário. Vamos falar um pouco agora do aluguel. E o aluguel em Curitiba, como é que está o preço? Estabilizou? Também. O aluguel é um reflexo do mercado de vendas, né? Então, as pessoas investem para ter uma porcentagem de rentabilidade. Então, a partir do momento que o mercado de venda estabilizou, a locação, por consequência, também entrou numa normalidade. E a perspectiva, com essas construções, com esse aumento de oferta, isso fica estável? É a mesma coisa das vendas? Vai ficar estável? Fica, Vili, porque muitas pessoas conseguiram realizar o sonho da casa própria por conta do financiamento. Agora, não significa que hoje nós não temos uma população flutuante, né, comércios que saem, inclusive, com essa questão do trânsito hoje é muito importante, coisa que não existia na cidade de Curitiba, da pessoa procurar morar próximo do seu trabalho. Hoje já há não vou dizer a questão do bairro, que não chegamos nisso como é São Paulo, mas com certeza a região norte, sul, leste, oeste já estão escolhendo os imóveis, ao ponto de alguns comprarem imóvel para deixar para alugar e com a renda desse alugar algo próximo do seu comércio, né, do seu trabalho. E com isso faz com que o valor do mercado não seja também, não tenha um problema com a quantidade de apartamentos que vão entrar no mercado, que já estão entrando, porque isso já existia. Onde o cliente hoje está procurando? Nós tivemos uma revolução na forma de divulgação, principalmente. Antigamente era classificado em jornal, hoje a internet está aí. O que é que mudou? Eu diria que mais do que no mercado imobiliário, né, Vili? De uma forma geral, é uma nova, e não vou dizer que mudou, está se agregando um novo valor, né, uma nova forma de informação. Que daí é aquela geração Y, né? Porque a A é a nossa, né? De ancião, né? Mas essa geração Y, dificilmente eles vão abrir uma folha de papel, mesmo porque eles têm todas as informações através dos seus tablets, né? Desses iPhone, enfim, todo esse equipamento. Mas eles continuam existindo a necessidade de você fazer anúncio, continua a necessidade de fazer televisão, o que teve sim, uma necessidade de agregar um novo equipamento que é essa informatização. E Curitiba, vai haver um momento de exaustão dos espaços? Nós vamos partir para a região metropolitana, o setor imobiliário como um todo?
Nós já estamos conversando, né, com as secretarias responsáveis, né, do urbanismo, o próprio IPUC, na necessidade de achar um meio termo, né, onde houve sempre uma grande preocupação na questão da qualidade de vida, né, a arborização, e descartando a necessidade de fazer com que os empreendimentos sejam maior volume dentro das suas regiões, prejudicando até muitos incorporadores. Dentro dessa conversa que estamos tendo, tem uma tendência, existe, pelo menos abriu-se, né, a possibilidade de conversar, de se rever o plano diretor, porque Curitiba realmente não tem mais para onde crescer se não for horizontal daqui para frente. Então pode haver, pelo menos a reivindicação de liberação de alguns bairros para um número de pavimentos maior. Eu não posso dizer liberação de alguns bairros, porque, como disse, é apenas o início de uma conversa onde se abriu a possibilidade de se conversar. Então, dizer que vai mudar alguma coisa, não posso, seria muito leviano da minha parte. Mas já tem a nova administração, mostrou-se interessada em conversar sobre isso, como que funcionava, como é que vai funcionar. Apesar que a gente tem a linha verde ainda para desenvolver, um monte, ainda tem um espaço bastante grande para ali. A linha verde era colocada, inclusive, como indutora do crescimento, que poderia levar para uma região até aqui menos desenvolvida, poderia levar para um novo núcleo de crescimento da cidade. E vai ser irreversível, isso vai acontecer. Agora existe todo um processo onde foi criado, porque existia a linha verde e nela apenas as estruturais. Com isso houve uma supervalorização das áreas, né? E que hoje, na sequência, o município, né, ele detectou esse problema da questão da supervalorização e criou áreas de transições, não dando tanto valor os imóveis de frente para a linha verde, valorizando também as laterais, aumentando a possibilidade de incorporar empreendimentos na linha verde como um todo, não apenas na quadra inicial, 3, 4 quadras nas laterais. A corrida imobiliária, forte mesmo, onde está em Curitiba? Quais são os bairros que realmente estão se transformando? Isso é muito interessante. Curitiba é totalmente atípico. Nós não temos aquela região norte é classe A, região B classe C, nós não temos isso. Nós temos bolsões em todos os bairros, nós temos bolsões de condomínios fechados, nós temos bolsões de apartamentos da classe A, nós temos bolsões de apartamentos da Minha Casa Minha Vida, temos bolsões do Meu Primeiro Imóvel, o Tingui, por exemplo, né? Nós temos condomínio AAA e, ao mesmo tempo, quase de frente para o parque, nós temos um conjunto de apartamentos de Minha Casa Minha Vida. Esse é o perfil de Curitiba. Lógico, existiu num certo momento o Ecoville, tá bom, ele cresceu, né? Ele teve uma ida para aquilo. Mas aí nós temos o VV, a Santa Cândida também tem um espaço, enfim, você começa a perceber que